bem-vindos ao Bom Apetite de Health Life. Fala o que é isso? Tem a parte da marmitas. Eu fui lá no sul, tá? O Bom Apetite ele já tem há 20 anos aqui no mercado, né? Então a gente atende as empresas da região. E a Health Life a gente faz mais pelo delivery. A pessoa comenta. Outras cozinhas industriais. Tem duas cozinhas. No mesmo local tem as duas cozinhas. Eles conseguem conhecer lá? Consegue. Boa tarde, licença. Estamos bagunçando aqui a cozinha de vocês. Muito boa a comida, viu? Muito boa a comida, maravilhosa. Essa moça é... Então, Kelly, hoje a gente está aqui fazendo a visita, conhecendo um pouquinho da Health Life e quero que você falasse pra gente aí como é a rotina, a tua cozinha hoje, quantos pedidos atendem, como é que funciona? Certo. A gente faz uma programação, né, diariamente, conforme os pedidos que a gente recebe, tanto de marmitas personalizadas, todos do nosso cardápio, realmente, de estoque, né, que a gente considera. A produção aqui é diária, todos os alimentos são feitos diariamente, conforme essa programação. E a gente tem a equipe que faz a montagem dessas marmitas também. Então aqui foi tudo feito conforme planejamento, né? O nosso espaço era pequeno, ele não existia. Aí o fogão ele precisava ser em linha reta por questão de espaço, para o pessoal conseguir se locomover. E a gente tem em torno de 5 pessoas aqui. A bancada ela foi feita já para colocar as cubas, para otimizar espaço. Em cima fica as marmitas para eles poderem montando e colocando, separando por cliente. Cada cliente tem uma folha que eles têm lá para seguir a gramagem personalizada. Então aqui foi feito tudo milimetricamente planejado. Usa ultracongelador aqui, né? E a marmita, ela não junta água, não... como que é quando você descongela? Qual a qualidade do produto? Como se fosse feita na hora. Isso que a gente mais recebe de feedback dos nossos clientes. Eu vou entregar para vocês provarem e também falarem. A nossa marmita ela não junta água, ela não perde gosto, não perde tempero. Você coloca para descongelar 6 minutos no micro-ondas, ela como se tivesse feita na hora. O que nós fazemos? Todos os alimentos são preparados diariamente. A gente, como tem uma programação, eles precisam seguir aquela programação para que não tenha sobra nem desperdício. Esperamos os alimentos esfriarem. Depois de esfriar, a gente faz a montagem e o congelamento. Dessa forma, mantém a qualidade de cada alimento, os nutrientes também acabam sendo mantidos. E aí, no caso, se, por exemplo, o cliente quiser já comprar as marmitas todas da semana, aí você prepara em um dia e ele leva tudo? Como que você faz? O cliente ele pode escolher conforme ele quiser. Se quer semanal, se ele quer quinzenal, mensal. Nós montamos conforme o pedido. Ele manda para nós fazemos a programação para o dia seguinte daquela quantidade que ele precisa e a gente monta conforme a necessidade de cada cliente. Então, se ele quer receber uma vez por mês, a gente monta as 30 marmitas de uma vez, faz o processo de congelamento e envia para ele depois. Mas se ele quiser semanalmente, a gente também consegue atender. Kelly, mais uma curiosidade. A ideia desse formato de trabalho da Health Life, de quem foi? É original de vocês ou vocês pegaram a referência de alguma marmita fitness? Foi tudo nosso. Nós começamos primeiro com as marmitinhas de plástico, as etiquetas nós fazíamos mesmo, imprimia no computador, escrevia à mão cada sabor, mas a gente viu que a gente precisava evoluir. A gente buscou uma embalagem que atendesse, essa no caso ela é biodegradável, a gente tem até cliente que é piloto de avião, que lá não tem onde esquentar, colocar no forno, que o plástico ia derreter. Então as embalagens atendem todo mundo, né? E a gente desenvolveu um sistema, né? Contratou um sistema que faz as etiquetas com a tabela nutricional, que a gente consegue alterar o nome, a descrição e calcular conforme a dieta de cada cliente. Esse caso aqui mesmo, tem aqui, né? O sabor da marmita, o nome dela, e que nesse caso é uma janta, e tem a opção com arroz, feijão, tira de frango, legumes, e que é o almoço. Então o cliente recebe com todos quais são os ingredientes que constam na marmita, a tabela nutricional, quais são os itens, tudo descrito para ele. Kelly, fiquei curioso. Me conta o que significa essas caixinhas aqui. Essas caixinhas são as opções de marmitas que nós temos. Para cada marmita tem a tabela nutricional dela. Ela tem o nome, qual que é o sabor, e tem toda a tabela nutricional com as calorias. Com os ingredientes, se tem alergênicos, zero lactose, sem glúten, que todas as alimentações nossas são. E quando o cliente manda a dieta personalizada, vem com o nome do cliente e vem escrito se é almoço, se é janta, se é lanche da tarde, vem toda a informação e a tabela nutricional conforme a dieta de cada cliente. Mais uma encomenda saindo aqui da Health.
E olha só o que tem aqui na parede dela, o mapa do lucro. Olha, eu não poderia deixar de perguntar para Kelly como que foi a experiência dela, como está sendo, né, em quase um ano de elite, de mentoria junto com a gente. Ontem a Kelly estava com a gente lá na nossa imersão presencial aqui em Campinas, mas eu não poderia deixar de perguntar para ela como que foi toda essa experiência desde quando começou a mentoria. Então, Kelly, o que mudou para você? E quando você estava lá na imersão, que você decidiu, no encontro, né, decidiu entrar no elite, como que foi desde a tomada da decisão até agora? Para mim tem sido muito enriquecedor, né? Quando eu cheguei lá, eu já tinha comprado a escola, já vinha fazendo as aulas, mas eu via que sozinha eu não ia conseguir. Então, quando eu fui na imersão em novembro do ano passado com meu esposo, ele sempre com receio, né? Porque nós já temos um restaurante aqui há 20 anos. Então, a nossa cabeça não foi porque a gente estava precisando, que a empresa estava em falência, não. A gente foi realmente buscando crescimento. E a gente entendeu que a gente não ia conseguir sozinho. Então, quando a gente contratou realmente o Elite, pra gente fez total sentido, vem me auxiliando. Antes eu trabalhava fora, era CLT na outra empresa, e hoje eu estou 100% cuidando da minha operação. Legal. Meu esposo cuidava só da outra empresa, né? E o nosso crescimento foi de 65% nesse ano. Então eu só tenho a agradecer realmente toda a parceria, todo o apoio, todo o conhecimento. Pegada na mão, vamos analisar esses números, entender que às vezes eu já sou administradora, minha formação é administração de empresas, mas com o acompanhamento do Marcílio, do pessoal, com certeza meu resultado foi outro. Legal. E se você pudesse falar sobre um ponto específico que mais mudou no acompanhamento, o que você acha que mais faz a diferença ali entre o suporte e as ferramentas? O que você fala assim, Bia, nesses 20 anos a gente nunca tinha feito isso, e depois que eu fiz isso, a minha operação mudou da água para o vinho? O dashboard, eu acredito, né? Que é o acompanhamento, eu consegui realmente... Eu tenho os números de tudo da minha operação, desde quando eu comecei, mas eu não tinha a visão do negócio. Então agora eu consigo analisar mês a mês o que mudou, eu consigo lá colocar os números reais, se eu contratei alguém, se eu tirei alguém da operação, qual tem sido meu CMV semanal, tenho ali onde eu controlar. Então eu acredito que isso, a ferramenta em si me ajudou muito. Legal. E quando você começou, você lembra quanto que era seu CMV e quanto que tá hoje? Não tinha, né? E hoje a gente consegue estar dentro da média, de 30%. Legal. Legal. E, lógico, tirando do CMV, vai pra onde? Pro caixa, né? Pro lucro, né? E você tem hoje, quantos por cento vocês têm de lucro na operação? Tá 17% nas marmitas. 17% livre. Sim. Para nós, o Encontro Elite foi transformador, né? A gente gostou muito da ideia e foi a primeira imersão que a gente realmente acreditou e investiu. O Raí foi mais receoso, né? Porque a gente não estava entrando por causa de uma dor. A gente não estava com problema de falência, de nada disso. A gente queria realmente só aumentar o conhecimento, principalmente por causa da outra empresa. Mas a gente entrou com foco para essa do Bom Apetite, que tem 20 anos. Daí a gente contratou e falou que ele que ia fazer o treinamento, que ia estudar, que ia aprender, que ia abrir a mentalidade, né? Que eu já sou formada em administração. E como era, Raí? Você queria, não queria? Como era? Então, eu até queria, mas para mim foi um desafio muito grande, porque eu confesso que para trabalhar no computador não é para mim. Eu sou o cara da execução. Legal. Então, eu até mandava mensagem para ela, falava, Kelly, saí da planilha aqui, não sei voltar, me ajuda, me salva. E tinha dia que eu queria quebrar o computador. E ela desenvolve, ela domina, né? Ela é dessa área já. Então, para ela é bem mais tranquilo. Então, eu prefiro ficar na execução. E essa é a importância que a gente fala muito também, né? De ter as duas pessoas, sócios, casal na operação, né? Os dois envolvidos. Porque são dois perfis diferentes. Ela estava comentando sobre o perfil. Sobre de como que era e você chegou a falar ali sobre, chegou a chorar porque não queria. Como é que foi essa história? Porque a gente entende, né? Que o perfil dele, ele é tubarão. Ele tem que estar na execução, tem que estar colocando a mão. Ele não consegue ficar preso no ambiente. Já pra mim, não. Eu fico 12, 14 horas na frente do computador. É igual eu falei, meu filho tava comigo no atendimento. Só que ele é golfinho. Ele precisa estar no meio das pessoas. Então, ele não tinha um bom relacionamento, não tinha um bom rendimento, vamos dizer assim, porque ele não estava adequado na função que realmente é a questão do perfil. A gente colocou cada pessoa no seu perfil, fazendo o que precisa ser feito, aí a empresa ela se completa e o resultado é evidente. E isso, essa maturidade, hoje, ver você falando desse jeito, seria a mesma Kelly de há um tempo atrás ou não? Não, até a gente foi conhecendo, o Raí nunca tinha ouvido falar sobre o perfil comportamental. Quando ele aplicou o teste, ele falou, nossa, eu sou tubarão, tá? Mas na hora que ele entendeu também que não, a gente não precisa ser só tubarão,
A gente tem que ter outras perguntas, outras coisas que a gente precisa evoluir. Nós somos outras pessoas hoje, com certeza. Legal, e aí desenvolvendo essas novas competências hoje, assim, ouvir você falar, com certeza é nítido de entender a sua maturidade, né? De, cara, chegamos até aqui porque hoje a gente sabe sobre nós mesmos, primeiro, né? Entender sobre o perfil de vocês, quem são vocês na operação, o que são as pessoas que estão hoje junto com vocês, o que precisa fazer. Mas nesse período, o que foi mais desafiador? Mais desafiador para mim foi trazer as mudanças para a empresa, né? A gente tem até um desafio ainda, porque a gente precisa convencer as pessoas que trabalham com a gente, né? Que é a parte mais difícil. É uma dificuldade de fazer eles entender e trazer a mudança, né? Sair da zona de conforto, né? Daquilo que está fazendo, que é o nosso maior desafio hoje aqui no Bom Apetite. Na Health foi mais fácil, porque a Health é uma empresa que começou há 2 anos, já começou certa, né? Porque a Kelly já trouxe toda a linha, né, da administração, ela já sabia, já conhecia a escola, já estava fazendo, né, comprou o curso lá online. Agora no Bom Apetite não, são 20 anos trabalhando de um jeito, então agora a gente precisa trazer essa renovação, essa mudança, para que a gente continue crescendo e avançando aqui no Bom Apetite. Legal, e aí a gente entra na parte de cultura, né? Que é justamente essa cultura que vocês criaram lá na Health e entende a importância. Hoje, com certeza, a linha de produção de vocês, a rotina de vocês da Health é muito mais fácil e tem uma crescente muito maior por conta de toda essa estrutura. Sim. E aí é nítido que vocês colocarem isso também no Bom Apetite vai ter esse retorno, né? E quando a gente entrou, a gente já sabia. Falei assim, ó, muita coisa vai precisar mudar e vai ter pessoas que não vai continuar com a gente. E a gente teve funcionários de 10 anos que precisou ser desligado porque não conseguiu entender essa nova cultura, essa nova fase. Deu tudo certo. A gente tem muito receio, muito medo, não, mandar embora. Ela conhece tudo, ela faz tudo, ela não me dá trabalho. Mas é a questão, aquela coisa, a laranja podre. Não vai seguir, tudo é contra a energia, as palavras, que a gente falou bastante ontem, né? O poder da palavra, você declarar realmente o que você quer que a gente vai fazer, onde que a gente vai alcançar. Então isso foi, no começo também foi um grande desafio. Que quando eu entrei, eu já falei pra ele, só, vai ter esse problema. A gente trouxe uma pessoa também, que a gente começou a colocar a cultura, vindo treinar. E tudo é sobre pessoas, né? Então a gente acolhe os nossos funcionários. Tudo aquilo que a gente aprende, a gente quer transbordar na vida deles. Porque a gente entende que o nosso funcionário é o nosso reflexo. Então tudo aquilo que a gente absorveu de conhecimento, a gente faz esse espaço aqui, a gente junta, coloca ali na televisão, vamos fazer um treinamento. Eu tô lá na minha mesa, com o rodo da vida lá, agora é a próxima coisa que eu vou fazer com eles. Porque a gente quer transbordar, quer que eles evoluam como pessoas, profissionais, que a gente fala, o funcionário não é nosso. A gente quer que eles venham, aprendam e tenham a vida deles também. A gente costuma falar que o funcionário ele tem que ser a sua própria empresa. Né? É a sua própria construção do que você tem que fazer no dia a dia. O seu trabalho é o fruto e uma construção para si próprio. Lógico, isso chega e soma ali na empresa e no resultado. Porque se a empresa cresce, o colaborador cresce também. E colocar essa cultura é a parte mais difícil, né? Implantar isso é mais difícil. Mas, me conta, valeu a pena? Com certeza, vale muito a pena. E quem não fez ainda está perdendo tempo, né? É isso, compartilhar um pouquinho com vocês. Muitas vezes eu converso com você que tá aí e você tem essa dúvida ainda. Cara, o que o Elite vai mudar na minha vida? O que vai mudar na minha empresa? Às vezes você já tem um certo tipo de resultado, mas você ainda não explora o máximo do potencial do seu negócio. Então, a gente poder explorar cada vez mais, te ajudar, pegar você pela mão, te mostrar quais são as ferramentas, qual é o caminho que tá dando certo para mais de 400 empresas que a gente tem hoje na mentoria, vai com certeza mudar seu jogo.